Bom dia, campeões! Bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. E hoje nós vamos seguir estudando os diferentes sons da letra X. Vamos lá? Peguem o livro de língua portuguesa, abram na página 186, que hoje a gente vai até a página 191. Aqui na página 186, o livro traz logo uma leitura, como surgiu o universo. Nessa leitura, ele destaca algumas palavras que são escritas com X, mas que têm o som de S, tá? E aí no número 2, leia as palavras destacadas e você vai responder aqui na letra A que som a letra X tem nessas palavras. Explicar, explosão, extremamente, expandindo e explodiu. Então aqui nessa primeira página da videoaula de hoje, a gente já vê que o X tem som de S em algumas palavras, tá bom? Na letra B, leia e compare a escrita das palavras das duas colunas do quadro. O quadro à esquerda são palavras com X, escritas com X, com som de S, e à direita são palavras escritas com S, com som de S mesmo. Ele pediu para você poder ler, observar este quadro, e aí na 187 ele pede para você marcar com X, tá? Todas as afirmações corretas em relação à primeira sílaba de todas aquelas palavras lá do quadro na página 186, tá? Na número 3, leia os quadros a seguir. Você vai ler aqui, fazer uma leitura na número 3. E qual é o objetivo dessa leitura? O objetivo aqui é você saber que as palavras têm família, tá? Ele traz para você a seguinte informação. Quando você quer escrever uma palavra, você pode fazer isso, se você não souber escrever, você pode recorrer ao dicionário, né, para saber como escreve, ou você pode recorrer a alguma outra palavra da mesma família, tá? Exemplo. Eu tenho lá que escrever a palavra experiência, mas eu não sei se ela escreve com X ou se ela é escrita com S. E aí eu fico na dúvida, ou não posso consultar o dicionário, ou o dicionário não está lá perto de mim, e aí eu tenho que escrever esta palavra, experiência. E aí eu vou me lembrar, eu vou começar a buscar palavras da mesma família que experiência. E eu vou começar a pensar. Experiência, experimentar, experimental, experimentando, experimentado, experimento. E aí, se alguma dessas eu me lembrar, né, de alguma dessas que é escrita com X, eu vou, então, entender que essa minha palavra que eu não sabia escrever, a experiência, também é escrita com X, tá? Outro exemplo, no livro aqui mesmo, ó, explodir, explosão, explosivo pertencem à mesma família de palavras, tá? Então, se eu não conseguir escrever alguma delas, se eu não souber escrever alguma delas, por exemplo, explodir, é só pensar, se eu não tiver o recurso do dicionário, é só pensar na família. Explosão, explodiu, explosivo. Outro dia eu estava vendo um filme que eu via explosivo escrito na caixa, né? Na caixa de madeira escrito explosivo e era com X. Bom, explosivo é da mesma família que explodir, né? Então, explodir também é escrito com a letra X. Ok? Entenderam isso? Então, vamos passar para a página 188. Na 188,
você vai marcar aí as frases que explicam essa conclusão a que chegamos, né? Que a gente pode saber como escrevemos uma palavra consultando o dicionário ou através da família, tá? Então, vocês vão marcar um X aí. Na número 4, leia as palavras desse quadro. Você vai ler extra, explicar, expor e especial. E você vai formar uma familhinha para cada uma dessas palavras, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui da palavra expor, tá? Expor é com X, tem som de S, tá? E aí eu vou escrever uma família para expor. Expor, exposição, exposto, expositor, expositivo. E aí finalizei a minha família para essa palavra expor, tá? Então prestem atenção que tenho aqui especial, que é a última, é com S, tá? Então vocês vão escrever a família todinha com a mesma letrinha, tá? Uma aí, com o que for com X, você vai escrever com X a família, e o que for com S, você vai escrever a família com S, tá bom? Os sons da letra X vêm aqui embaixo. Aí eu quero chamar a atenção de vocês, por que tá assim, né? Com essas barrinhas em vermelho, porque aqui não é a grafia, tá? Não é a letra, o sinal gráfico, é o som, tá bom? Então, pede para vocês lerem essas palavras: exame, excelente, lagartixa, exemplo e trouxe. Observem que na palavra excelente, a letra X é lida junto com a letra C, tá bom? E aqui ao lado eu anotei os diferentes sons de X. Então, X pode ter som de S, como vocês já viram. O X pode ter som de Z, como a gente está vendo aqui em exemplo, né? Som de Z. O X pode ter som de KS. Aqui acho que não tem nenhuma, não, mas a gente pode dar o exemplo, ó, táxi, crucifixo, né? Som de KS. E o X também com som de CH. Em lagartixa, por exemplo, tem som de CH, tá bom? Esses são os diferentes sons aí de X. Vamos para a página 189. A número 2 em dupla vocês não vão fazer. E a número 3, vocês vão olhar aqui, olha, o exercício anterior, todas aquelas palavrinhas que estão no retângulo e vão distribuí-las aqui nesses quadradinhos verdes. As que tem som de X, as que tem som de Z, as que tem som de KS e as que tem som de X mesmo, tá? Assim também aprendo, é uma leitura, né, um quadrinho para vocês lerem. E na página 190 nós voltamos aí à organização do que estudamos. A primeira organização, o primeiro esquema, né, é de gênero textual. O gênero textual estudado por nós nesse capítulo foi texto informativo. Depois, estudo da língua, que são os pronomes. A gente estudou pronomes possessivos e pronomes demonstrativos. Depois, na página 191, os sons de X. A gente viu o som do S, do Z, do KS e do X mesmo, né? Que são os diferentes sons dessa letrinha aí. E aí vocês vão completar com exemplos. Depois, vocês viram famílias de palavras, que a gente tem condições de escrever uma palavra se a gente consulta o dicionário ou se a gente faz esse recurso, né? Se a gente cria um recurso de ver a família dessa palavra, né? Buscar a família dessa palavra. E aí a gente vai escrever uma palavrinha da mesma família para essas palavras que estão aqui no livro. Ó, explicar. Explicar é com X, mas tem som de S. Então, você vai colocar uma palavra da mesma família, tá?
Esclarecer se escreve com S e tem som de S mesmo. Então, você vai buscar uma palavra para essa família. Esclarecer. Peste, lixo. Lixo se escreve com X, mas tem som de CH. Então, busca uma palavrinha que seja da mesma família. Táxi, né? O som aí do X, o som de KS, né? Do X. Então, procurem uma palavra da mesma família. E exame, que é o X com som de Z, tá? Vocês vão escrever uma para cada palavra aí, tá bom? E aqui no final vem a autoavaliação, para vocês marcarem com X aí o que vocês acham do seu aprendizado, tá? Então, gente, a gente termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado. Qualquer dúvida, vocês, por favor, perguntem, entrem em contato com a gente que a gente vai respondendo vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima videoaula. Tchau, pessoal!